Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Hoje nós estamos ao vivo aí na internet, através do YouTube. Vai lá, clica lá, conta que você está, faça o seu comentário, conta que você está nos assistindo aí, participe aqui do nosso programa, tá bom? Então hoje pela internet estamos com problema no nosso sinal da TV aberta, né? Rompeu uma fibra ótica lá da nossa antena e aí não tem transmissão, né? Então hoje nós vamos só no YouTube para você. Combinado? Então, ótimo! Vamos fazer um programa mais ameno hoje, um bate-papo aqui, para a gente conversar com você, não deixar passar em branco aqui por falta de um sinal na TV aberta. Estamos aqui na internet, usando todas as armas para chegar até você. Tá certo? Todos os instrumentos que a gente tem, a gente disponibiliza para chegar até você e não ficar aí sem te passar as informações. Vamos lá primeiro com a previsão do tempo? Vamos lá? Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Céu nublado, sol escondido, o tempo é chuvoso, temperatura agora de 27 graus, é a máxima, a umidade relativa do ar girando em torno de 78%. E aí ainda tem informações, detalhes para Tiros e João Pinheiro na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram está aí na tela da sua televisão. Facebook, olha aí, facebook.com/NTV Patos de Minas. Fale conosco, deixe o seu like e mande a sua mensagem. Faça o seu comentário, participe aqui conosco. Combinado? Quem participar, amanhã tem sorteio. Quem participar hoje só pela internet, está incluso também no sorteio de amanhã, que é uma caixa com produtos da Semil e uma cesta recheada com produtos da Pamonharia Cristo Rei. Confira aí os destaques do programa desta quinta-feira com Matheus Borges na tela. Pode rodar. Açougue alvo de inquérito após fiscalização encontrar carnes podres, ambiente salubre e fiscais serem ameaçados de morte. Situação do Rio Paranaíba ainda preocupa. Polícia Rodoviária Federal intensifica ações em estradas da região. Agências do INSS estarão fechadas. Alerta para golpes do falso boleto. Caso cão-orelha, crueldade, comoção e justiça. Enfermeiros poderão prescrever antibióticos. Daí, Cardoso, tudo bem com o senhor, não? Tudo. Aí, olha, vamos lá com as nossas primeiras informações de hoje com o Matheus Borges. Hoje até não precisa aparecer e tal, vai lá falar, vamos falar, estamos no YouTube, ao vivo pelo YouTube, seu Matheus Borges. Boa tarde para você. Oi Gui, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente está em todo lugar, estamos ao vivo para Patos de Minas, para todo mundo por meio da internet também. E é assim que a gente já chega com muita informação para você que está nos acompanhando neste momento na internet, no nosso YouTube NTV PDM e também nas nossas redes sociais. Aproveite, se inscreva no nosso canal, se inscreva também na nossa página no Facebook e também no portal patosjar.com.br. Olha só, 3 universitários foram condenados ao pagamento de R$30 mil para uma aluna que foi vítima de injúria racial durante o chamado trote universitário que aconteceu em março de 2024 na Universidade Estadual de Minas Gerais. Isso aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro. Cada um deve pagar à vítima R$10 mil, conforme a decisão publicada pelo juiz, né? E cabe dessa decisão, cabe ainda a eles recurso. Agora a gente muda de assunto porque olha só, Gui Boaventura, a audácia que cada dia mais vem se passando dos criminosos. Tá aparecendo aqui, ó, uma lata de cerveja, ela foi utilizada para cometer crime.
Um homem de 31 anos, ele foi preso em flagrante após assaltar, sabe o quê? Uma drogaria no centro de Uberaba. Segundo a polícia militar, o suspeito confessou ter usado uma lata de cerveja para simular que estava armado. Ele chegou nesse estabelecimento, anunciou o assalto e levou de lá R$200. De acordo com a polícia militar, uma viatura fazia patrulhamento quando os militares perceberam que esse homem havia saído da drogaria e demonstrado nervosismo. E ao notar a presença policial, ele tentou ali, disfarçar, mas no final das contas, ele ficou desse jeito que tá aí, na foto. Ele acabou sendo preso e funcionários do local fizeram sinais para a polícia, indicando que um crime nessa drogaria havia sido cometido e este homem então foi preso. Gui, uma lata de cerveja sendo utilizada para cometer assalto. Qualquer arma é arma, né? Qualquer coisa é arma, não é qualquer arma. Qualquer coisa é arma. O nego usa de tudo pra roubar. Eu falo aqui, tem ladrão saindo pelo ladrão. É isso aí. O povo rouba com qualquer coisa e rouba qualquer coisa também. Mais alguma coisa daí, ô senhor Matheus Borges? A gente segue e volta a qualquer momento. Muito bem, enquanto isso eu vou falar para você aqui da Clínica Médica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Você sente dores nos joelhos, na coluna, nos ombros ou nas articulações no dia a dia? Muita gente convive com a dor achando que é normal, mas não precisa ser assim. Aqui na Clínica Medic Mais você conta com atendimento em ortopedia para avaliação de dores musculares, problemas na coluna, lesões, tendinites, bursites e outras queixas que atrapalham a sua rotina. O ortopedista é o profissional indicado para investigar a causa da dor, orientar o tratamento correto e ajudar a você a recuperar seus movimentos com mais qualidade de vida e segurança. Aqui na Medic Mais, o atendimento é acessível, com agendamento facilitado e cuidado desde a primeira consulta. Se a dor está limitando o seu dia a dia, não espere piorar. Agende a sua consulta com o ortopedista e cuide do seu corpo aqui na Medic Mais. Vamos lá com a agenda desta semana, lá na Clínica Médica Medic Mais. Amanhã, sexta-feira, tem oftalmologista, ginecologista, cardiologista, psicóloga, clínico geral, endocrinologista, neurologista, reumatologista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, pediatria, nefrologista e psiquiatra. Pode consultar lá aí. Vamos lá. Amanhã tem a sua especialidade que você precisa lá, viu? Fica ali na General Osório, número 6. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou mudanças para as próximas eleições e reforçou a importância da participação dos eleitores. Põe aí na tela, vamos rolar. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicou 12 propostas com possíveis mudanças nas regras para as eleições de 2026. As alterações envolvem o calendário eleitoral, regras da pré-campanha, pesquisas eleitorais e distribuição de recursos e também o combate a conteúdos digitais que atacam o processo eleitoral. Existem alguns projetos de minutas de resolução que tratam do transporte de eleitores, no sentido de incluir eleitores com deficiência e também da participação da sociedade nas eleições. E dentro desse contexto é importante colocar que quem se interessar pode acessar o site do TSE, www.tse.jus.br. Lá estão os projetos de resolução e as pessoas podem apresentar sugestões até o dia 30 de janeiro acerca dessas resoluções. O juiz eleitoral também reforçou a importância de os eleitores ficarem atentos à situação do título eleitoral. Quem tiver com pendências deve procurar o Tribunal Eleitoral dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O eleitor deve regularizar sua situação até o dia 6 de maio, muito embora
mas ainda esteja distante, né, é importante já fazer isso logo para evitar filas, né? Quando se aproxima aí dessa data, é muito comum que os cartórios eleitorais fiquem com filas muito grandes, né? Então, quem tiver um tempinho, passa na zona eleitoral, no cartório, faça a regularização dessa situação, seja transferindo, né, ou mesmo quem vai tirar o primeiro título, para evitar esses transtornos. Alguns eleitores de Patos de Minas já procuraram o cartório eleitoral e falaram sobre a importância de manter o título em dia. Isso mesmo, o atendimento foi bem rapidinho. E é facinho, só trazer a documentação. Isso, comprovante de residência, e eu trouxe a identidade e o título, né, anterior. Aí você morava em qual cidade? Morava no Rio. Aí vai agora voltar aqui em Patos. Agora aqui em Patos. Quanto mais cedo arrumar, melhor, né? Evita tumulto, aí você viu nesse tantinho, não despacharam, então fica muito mais fácil. Pois é, fazer antes, né? Vai lá, faz, regulariza, né? Fica pronto para a eleição, porque não adianta a gente ir para a esquina, começar a esbravejar, começar a falar mal de políticos se a gente não participa, né? Tem que participar. Nós temos que participar para poder amanhã falar o que pensar, poder expressar a sua vontade, mas tem que participar. Então, não. Aí, ó, não adianta só falar, tá falando o Matheus aqui, que é por meio do voto é que a gente faz a melhor cobrança. Quando é algo bom de verdade, a gente indica, não é mesmo? E a Minaciclo sempre transforma essa indicação em recompensa. Veja como participar. Põe na tela. Tem coisas na vida que a gente só indica quando confia de verdade. Lugar bom, profissional de confiança e cuidado com a saúde. Aqui na Minaciclo, indicação é coisa séria. Por isso, quem é cliente e está em dia ganha um benefício de verdade ao indicar alguém que ama. Indicou um amigo ou familiar, a próxima parcela do seu plano será 100% gratuita. Foi indicado, entra no plano sem pagar a taxa de adesão e recebe todos os benefícios que só a Minaciclo tem. É simples, é fácil e é cuidado compartilhado. Porque quando algo é bom de verdade, a gente indica para quem ama. Fale com a Minaciclo e aproveite essa promoção. Minaciclo, quem tem confia, quem tem indica. Concluído o inquérito policial que indiciou 2 responsáveis por um açougue localizado lá em Rio Paranaíba pelos crimes de exposição de consumidores a produtos impróprios para o consumo e a coação de agentes públicos. Os investigados têm 22 e 49 anos. Um 22 e o outro 49 anos. A investigação teve início após uma fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio técnico do CISALP, que identificou condições sanitárias incompatíveis com os padrões mínimos de higiene e segurança alimentar. Durante a vistoria, foram encontradas carnes em avançado estado de decomposição, com presença de larvas e insetos, forte odor de putrefação e ambiente insalubre na câmara fria. Também foi constatada a ausência de documentação de origem dos produtos, além do armazenamento de substâncias químicas impróprias para o consumo humano, como sal amoníaco e sal agropecuário, e contato direto entre alimentos crus e produtos prontos para o consumo. Ainda conforme apurado, o investigado de 49 anos ameaçou os fiscais de morte durante a fiscalização, forçando a equipe a deixar o local e, posteriormente, retirou carnes que haviam sido lacradas para o descarte. Esse homem de 49 anos responderá pelos crimes de ameaça e coação no curso do processo. Eu fico imaginando o seguinte: como é que a pessoa tem um açougue, sabe, e deixa a carne perdida lá para vender para os seus consumidores? Não é muito mais fácil andar legal, andar certinho, fazer a coisa de maneira certa, para não correr o risco de acontecer isso aí que aconteceu? Sabe, porque uma hora a casa cai.
né? A pessoa vai praticando esse tipo de coisa e uma hora a casa cai. Uma hora ele depara com uma fiscalização, como esses dois aí de Rio Paranaíba, e pronto. Vai pagar caro porque as multas são altas, os crimes põem na cadeia. Então é muito complicado isso aí. É muito melhor andar certo, é muito mais fácil andar certinho, né? Do que uma hora. Eu conheço uma farmácia aqui em Patos de Minas que praticava alguns atos ilícitos em relação à acomodação de medicamento, venda de medicamento e não sei mais o que. Recebeu a fiscalização, fechou, andou tudo para trás. Tudo que andou até ali regrediu, acabou, não tem mais, está fechado até hoje. Sabe? Então, para que fazer as coisas erradas, né? Correr o risco, sabe, de um dissabor desse aí. Então é melhor prevenir, né? Nesse caso é melhor evitar, né? A Milk Show 2026 já tem data marcada e promete mais uma edição histórica. De 7 a 11 de julho, o Parque de Exposições será o ponto de encontro da maior feira da cadeia produtiva do leite do Brasil Central. Da produção ao campo, a inovações, a indústria, o Milk Show conecta produtores rurais, empresas de laticínios, nutrição animal, tecnologia, serviços e grandes marcas do setor em um único lugar. Um ambiente estratégico para gerar negócios, trocar conhecimentos, fortalecer parcerias e impulsionar o futuro do leite no Brasil. Participe da Milk Show 2026. Do campo à indústria, conectando a força do leite. Situação do Rio Paranaíba. Choveu ontem, choveu essa noite, hein? Madrugada caiu uma água federal aí, a situação fica preocupando, né? Cada vez que o tempo fecha, o rio está, como a gente fala lá na roça, lambendo o barranco já, né? E sujeito a derramar a qualquer hora. Com essa situação, se continuar chovendo, e a previsão é de continuar chovendo aqui na nossa região, então vamos ver como é que está a situação lá, põe na tela. Moradores ribeirinhos relatam medo e insegurança. Muitos já enfrentaram outras enchentes nos últimos anos e precisam sair de casa às pressas, deixando para trás móveis e pertences. É muito desesperador, né? Porque por mais que a água já estava assim bem próxima, parece que você não quer acreditar e fica atrasando a saída. Então, assim, a gente deixou muito para cima da hora, perdi muito. Questão de coisa assim de casa, né? Deu para tirar pouca coisa. Eu perdi todo, assim, questão de guarda-roupa, roupa, documentos, coisas antigas da gente. Então, assim, desesperador. Você pensa assim, igual hoje, passar tudo aquilo de novo, porque, na verdade, não foi só em 2020. Aqui em casa, toda chuva grossa, se a gente não ficar esperto, a chuva vem e entra pela rede de esgoto e é aquele caos. Que entra dentro da casa, então assim, se você não ficar batendo a noite inteira, essas chuvas mesmo dá para tirar a gente, em questão de balcheira, essas coisas. Eu vou lá naquela alta ali, ó, que dá para ver o rio, até 3 vezes no dia. Já mandei de cá também os meninos ir lá ver, que daqui também derrama. Se daqui vier, desse lado de cá, ó, é pior. Aí então transborda de uma vez. A gente fica assim, em desespero mesmo. É a da vizinha ali do fundo ali, é a minha, primeiro que enche. Se ele sobe mais meio metro, eu já vim aqui em casa, já no fundo do quintal aqui. Aí, o senhor lembra tudo que o senhor passou nas últimas? Nossa Deus, como é que não lembra? Perder tudo, móveis, tudo, né? Tem jeito não, não esquece não, né? Complicado. Mas eu penso que a água esse ano não vai vir igual veio em 2022, não. 2022 foi bárbaro, cheguei na segunda-feira, na terça-feira tive que sair correndo. Tão ruim, ela mudou, ficou mais de um ano fora. Ela não voltou. Madalena ali mudou, ficou, eu ia, voltava, começava a encher, ela ficava com medo de ir embora, depois pagando aluguel, depois voltava de novo, sabe? Então, fico com medo por causa disso, mas por mim não. Tô com medo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas diz que, a Defesa Civil falou que não vai ter problema esse ano, né? A senhora domingo ficou até nervosa, a senhora está conversando. Fiquei nervosa.
Minha filha foi olhar o rio e disse que estava derramando, né? Aí eu me assustei. Fazer o que? A gente tem que conformar, né? Apesar da preocupação, nesta quarta-feira, o nível do rio apresentou queda, trazendo um pouco mais de tranquilidade para a população. Mesmo assim, o monitoramento segue constante. O risco ainda existe de enchente, porque está muito próximo da cota de inundação. O Corpo de Bombeiros está acompanhando essa questão climática, a questão do índice de pluviométrico da região influencia bastante. Então, a gente está sempre alerta, fazendo esse monitoramento no rio para evitar qualquer surpresa com o pessoal ribeirinho. A recomendação é que os moradores das áreas ribeirinhas sigam atentos aos alertas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Qualquer mudança do nível do rio deve ser comunicada imediatamente. Se está 8,37, 8 metros e 37 centímetros, está a menos de um metro para ele derramar, né? 9,13, né? Então é o seguinte, uma chuva muito forte, sobe mais de 1 metro, assim, rapidamente o Rio Paranaíba, principalmente a partir desse ponto aí, né? Então, temos que ter cuidado, inclusive, com essa chuva fora daqui do município, né? Porque às vezes você pensa que está tudo bem, não, aqui não está chovendo e tal, mas chove lá em Carmo do Paranaíba, chove em Lagoa Formosa, chove nos afluentes aí, vem uma cabeça d'água, enche de repente o Rio Paranaíba, pega todo mundo de surpresa. A gente tem que ficar atento e ligado aí nas autoridades, né, competentes, como é o caso do bombeiro, por exemplo, e a Defesa Civil. A dica de ouro para você que precisa fazer o exame toxicológico. Atenção, porque tem novidade importante com a nova lei, viu? Quem vai tirar a primeira CNH, a primeira Carteira Nacional de Habilitação, também precisa apresentar o exame toxicológico, além das categorias C, D e E, e os processos admissionais nas empresas. E para isso, pode confiar nos meus parceiros do Unilab, que oferecem o melhor preço do mercado, com resultado rápido, confiável e aquele atendimento humanizado que faz toda a diferença. Quer mais facilidade? É só entrar em contato aí pelo QR Code que está aqui na tela, e vai garantir agora mesmo o seu exame. Unilab, o nosso laboratório. A Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações nas rodovias que cortam a região de Patos de Minas. Na BR-365, principal corredor de ligação do Alto Paranaíba, os trabalhos buscam melhorar a segurança naquela via. Vamos ver, põe aí na tela. A Polícia Rodoviária Federal vem reforçando as fiscalizações na região. As ações incluem abordagens preventivas, combate ao excesso de velocidade, fiscalização de ultrapassagens irregulares e do transporte de cargas. A presença constante das equipes busca coibir infrações e reduzir o número de acidentes, principalmente nos horários de maior movimento. Esse período de final de ano, de férias escolares, que agora vai terminar com o carnaval, é uma época muito difícil para a Polícia Rodoviária Federal, que a gente percebe um aumento do volume de veículos, principalmente veículos de passeios, que o pessoal sai de São Paulo, sai do Sudeste para ir para o litoral, ir para o Nordeste. São muitos veículos de passeios, muitos veículos de transporte coletivo de passageiros, e como a rodovia é uma rodovia simples ainda, a rodovia acaba acontecendo sinistros, colisões frontais. Infelizmente é uma época que a gente trabalha muito. Além disso, são o mau tempo, chuva, tempestades, condições adversas que o condutor tem de reduzir a velocidade, ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de paciência. Além disso, é uma época que tem mais volume, a gente percebe de 20% a 30% de veículos a mais na rodovia, e isso acaba propiciando alguns acidentes, alguns sinistros.
A BR-365 é uma das rodovias mais importantes da região, utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes e pelo transporte de mercadorias. Por isso, a atuação conjunta do DENIT e da PRF é considerada fundamental para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e os limites de velocidade, especialmente nos trechos em obras ou com maior fluxo de veículos. As ações seguem de forma contínua e podem ser intensificadas conforme a necessidade. Vamos planejar a viagem, conduzir a cada 2, 3 horas, fazer uma parada. Em caso de chuva, ligar os faróis, condições boas de pneu com boa condição, pode evitar que o veículo deslize, escorregue da via, palhetas para limpar o para-brisa, ter uma boa visão. Em caso de chuva, aumentar a distância de segurança do veículo da frente. E a gente sempre pede uma manutenção preventiva do veículo. Vai viajar, cuida do veículo. A Polícia Rodoviária Federal está desde dezembro com a Operação Rodovida. Essa é a maior operação de segurança viária da PRF, que pegou Natal, Ano Novo, férias escolares e vai até o Carnaval. Essa época é uma época que a gente realmente faz muitas fiscalizações de embriaguez, excesso de velocidade, ultrapassagem. E a gente pede ao condutor realmente para vir para a rodovia, vir com tranquilidade e fazer uma boa viagem. A PRF agradece. Cuidado nas estradas, né? A pessoa tem que ter muito cuidado, observar o tempo, né? Observar o movimento da estrada. As estradas estão lotadas, cheias, movimento enorme, muito carro. Então não dá para correr nenhum risco, né? Você tem que proteger a sua família e a família dos outros também, né? Estão ou as famílias que estão na rodovia. Vamos falar para você do Unipam. Você acaba de ganhar mais uma oportunidade e ela não pode esperar. Vestibular agendado Unipam 2026. No Unipam, os sonhos ganham forma e o conhecimento vira conquista. Você encontra uma estrutura de alto nível, professores que inspiram e 28 cursos de graduação para escolher o caminho que mais combina com você. Mas atenção, são os últimos dias para se inscrever no vestibular agendado Unipam 2026. As aulas já começam na próxima segunda-feira. Então não deixe para depois. Acesse já o site vestibular.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma. O design da sua conta de energia elétrica mudou. Quando eu falo design, é aquele modelo do boleto, né, que eles te mandam. Aquele modelo da sua conta, ele mudou. Com isso, circulam informações falsas e tentativas de golpes pela internet. Põe na tela, vamos ver. Você já deve ter percebido que desde o início de janeiro, a conta de energia elétrica está diferente. O layout mudou, a cor verde ficou mais vibrante e novas informações passaram a aparecer na fatura. As alterações foram divulgadas nos canais oficiais da CEMIG, mas mesmo assim, criminosos têm espalhado desinformação e tentado enganar consumidores. A nova conta de luz traz uma linguagem mais simples, melhor organização das informações e destaque para dados essenciais, como valor, vencimento e identificação da unidade consumidora. A conta também passa a contar com QR Code em destaque, facilitando o pagamento via Pix. Por isso, a orientação da CEMIG é clara. Em caso de qualquer dúvida, o cliente deve interromper o pagamento e confirmar a cobrança exclusivamente pelos canais oficiais da companhia. O WhatsApp oficial da CEMIG, no número 31 3506 1160, é hoje a forma mais rápida de consultar os débitos. Também é fundamental conferir os dados do beneficiário antes de pagar. O nome deve ser CEMIG Distribuição S.A. Além do golpe com talão falso de energia, também há casos de boletos físicos que são deixados em residências ou comércios e boletos digitais que são enviados por SMS ou e-mails. O documento imita a fatura original, mas traz código de barras adulterado, direcionando o pagamento para contas fraudulentas. Esse golpe do falso boleto, como que é a logística? Como que acontece?
Você vai fazer uma transação comercial com alguém verídico, um fornecedor que realmente te mandaria um boleto. Então, essa pessoa te mandaria um boleto, pode ser de algum produto que você comprou, de algum serviço, uma prestação de serviço. E quando esse boleto ele é enviado para você, pode ser pelo WhatsApp ou pelo seu e-mail, esses hackeadores, esses golpistas, eles interceptam esse boleto e eles te mandam um novo boleto se passando por aquele fornecedor, te dando algum benefício. Então, por exemplo, se seria um boleto de 50 mil que o fornecedor te enviaria, esses golpistas entram em contato com você com um e-mail super parecido, então é super crível, dá para realmente acreditar que seria aquele fornecedor daquela transação que você fez, e ele fala assim com você: olha, para você pagar antecipado, a gente vai te dar um desconto de 5 mil, segue boleto atualizado, e aí manda o boleto. E o boleto, gente, ele é muito parecido com o boleto anterior, né? Então, o que vai mudar ali basicamente é a linha, né, digitável, o código de barras e, muita atenção, a conta do destinatário, que não vai ser a conta daquele fornecedor do boleto verdadeiro. De acordo com a advogada, caso o consumidor caia em algum golpe, ele tem direitos garantidos. Se ficar comprovado que houve fraude, o banco ou a instituição podem ser acionados. A recomendação é não apagar mensagens, guardar comprovantes e formalizar a reclamação o quanto antes. A primeira providência que você tem que tomar, se você perceber que você caiu no golpe, que você pagou esse boleto, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, e a segunda coisa é entrar em contato imediatamente com o seu banco para informar que você pode ter caído num golpe, para que o banco tome as providências cabíveis. Tendo feito o boletim de ocorrência e tendo entrado em contato com o banco, aí, se nenhuma atitude for tomada, você pode judicializar essa questão para tentar, né, obter aí o reembolso desse valor. Olha, vamos lá com um recado importante aqui para você. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe aí o aplicativo da Farmácia Nacional. Descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar em qualquer lugar. É de graça. Está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, o aplicativo da Nacional também tem. As agências do INSS em todo o país estão fechadas para atendimento presencial amanhã, sexta-feira. Até amanhã, né? Não é amanhã, não. É até amanhã, sexta-feira. A mudança pode gerar dúvidas e preocupação em quem depende dos serviços previdenciários. Pode rodar. As agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, não vão funcionar para atendimento presencial entre quarta-feira, dia 28, e sexta-feira, dia 30 de janeiro. A paralisação ocorre por causa de melhorias nos sistemas da Dataprev, responsáveis pela base tecnológica de previdência social em todo o país. O objetivo do fechamento é a modernização, a atualização dos sistemas utilizados pelo INSS, que está sob a responsabilidade da Dataprev. Então, esse fechamento tem esse intuito de atualizar todo o sistema que é utilizado pelo meu INSS. Então, nos dias 28, 29 e 30, as agências ficarão fechadas em todo o Brasil. Também ficarão sem atendimento a Central 135 e o aplicativo do meu INSS. A medida afeta aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios, segurados e pessoas que aguardam perícias, agendamentos, pedidos de benefícios e atualizações cadastrais. Todos os segurados do Brasil, de uma forma ou de outra, serão afetados por esse fechamento, porque nós teremos 3 dias de total paralisação do sistema. Mas o que o INSS tem explicado é a necessidade de fechamento para que o sistema seja atualizado
de maneira total, né, todo de uma vez durante esses 3 dias. Acreditamos que esse fechamento, né, essa atualização seja para melhorar os sistemas hoje, porque nós passamos aí dias bem tenebrosos mesmo, porque sem o sistema previdenciário nós não trabalhamos, o segurado não tem como fazer nenhum requerimento. Então eu acredito sim que esse fechamento vai causar um transtorno, mas também acredito que seja um ponto positivo. E fica a recomendação para que os cidadãos acompanhem as atualizações oficiais do INSS, guardem protocolos, comprovantes e fiquem atentos aos novos prazos após a normalização dos serviços. A previsão é de que o atendimento seja retomado normalmente após a conclusão das atualizações dos sistemas. Nós não temos muita coisa que fazer, né? Nós temos que acessar o sistema e insistir. Os segurados também podem procurar um advogado da sua confiança que também tem acesso ao sistema do INSS via token pelo acordo de cooperação que nós temos aí entre a OAB e o INSS. E ainda é preciso trazer a informação de que também o sistema judiciário vai fazer a suspensão dos prazos que envolvam nas ações, né, que envolvam o INSS. Então, nos dias 28, 29 e 30, os prazos processuais também ficarão suspensos naqueles processos em que o INSS for parte. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Olha como estava o sorriso da dona Delica. Nós instalamos apenas 4 implantes, como esses que estão nesse modelo, e essa aqui é a prótese dela. Essa é a prótese realmente que vai na boca dela, a prótese finalizada. Olha o quão é delicada e quanto é pequena a prótese. Essa é a grande vantagem. Todos aqueles que estão me vendo, né, nos assistindo, eu convido a todos que não tenham medo, que venham fazer o seu implante, fazer essa transformação como eu fiz. Que é muito bom, foi muito bom. Estou sentindo assim, uma outra pessoa. Estou sentindo, posso comer de tudo, posso comer aquilo que eu gosto, sentindo o sabor dos alimentos. Não tenha medo de vir. Que todos venham e façam o seu tratamento, façam a sua transformação, porque é muito bom, é muito gratificante. Com o início do calendário do pagamento do IPVA 2026, também há alerta contra golpes que têm feito milhares de vítimas. São diversas formas de fraudes, principalmente pagamentos via Pix. Põe na tela. O governo de Minas Gerais lançou na quarta-feira, 28 de janeiro, o calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026. A escala de vencimentos começa no dia 9 de fevereiro. Obedecendo a mesma dinâmica pelos finais de placa. Portanto, finais de placa 1 e 2, dia 9, e assim sucessivamente até o dia 13, finais de placa 9 e 0. Aqueles contribuintes que quiserem pagar em uma parcela terão os 3% de desconto. Para aqueles que quiserem pagar em duas ou três parcelas, a escala recomeça no dia 9 de março e vai até 13 de março e, por fim, continua no dia 9 de abril até 15 de abril. Junto com o período de pagamentos, cresce também o risco de golpes aplicados contra os contribuintes. Em 2025, mais de 2.600 denúncias de golpes relacionados ao IPVA foram registradas no estado, o que reacende o alerta da Secretaria de Estado da Fazenda para o ano de 2026. Lembrando aos contribuintes que eles podem fazer o pagamento do IPVA por meio dos agentes arrecadadores, diretamente nos guichês de caixa ou os terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, ou mesmo para aqueles clientes de bancos credenciados podem utilizar o seu aplicativo do banco. E nós sabemos que muitos contribuintes também gostam de fazer o pagamento do IPVA, fazendo a emissão da guia de arrecadação. Essa guia só deve ser impressa, consultada pelo site oficial da Fazenda, www.fazenda.gov.br.
www.fazenda.mg.gov.br. Eu alerto aqui que o contribuinte deve verificar até cada caractere. Os golpes, o pessoal é muito astuto, troca às vezes uma letra. Então, preocupar bastante com isso. Também no site da Fazenda, o contribuinte pode fazer consulta de valores. O contribuinte quiser pagar por Pix, a mesma sistemática, observando sempre quem é o beneficiário deste pagamento. Sempre vai estar lá. Estado de Minas Gerais, o CNPJ do Estado de Minas Gerais é o 18-715-615-001-60. E os únicos bancos que emitem código de Pix são o Banco Itaú e o Banco Santander. Essas são umas dicas que o contribuinte sempre deve verificar para não ser surpreendido aí por golpes. Apesar da preocupação com golpes, o IPVA de 2026 traz uma novidade. A partir deste ano, veículos com mais de 20 anos de fabricação estão isentos do imposto em Minas Gerais. A isenção, porém, não elimina a obrigação do licenciamento anual, nem o pagamento de débitos anteriores. A principal recomendação é acessar somente os sites oficiais do Governo de Minas e conferir atentamente o destinatário antes de finalizar qualquer pagamento. Contribuinte, sempre atentar, utilizar os canais oficiais da Secretaria de Fazenda, nunca clicar em links recebidos em aplicativos de mensagens, redes sociais ou mesmo fazer consultas na internet escrevendo apenas Fazenda, porque você pode ser direcionado por links patrocinados e cair em golpes. Digite a linha digitável completa www.fazenda.mg.gov.br que você estará mais protegido de quaisquer golpes relacionados ao IPVA. Porque se o contribuinte fizer o pagamento do IPVA para sites maliciosos e cair num golpe, vai ter que pagar de novo, porque esse processamento, esse pagamento não vai chegar para a Fazenda Pública. Pessoal, você aí já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Foi isso que encontrei no Sicoob Credicopa. Lá tudo tem um jeito diferente, o jeito cooperativo, sabe como é? Atendimento mais próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, rápido, prático, seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. O Conselho Federal de Enfermagem ampliou atribuições da categoria ao autorizar a prescrição de antibióticos por enfermeiros. Agora, eles poderão prescrever antibióticos. Põe na tela. O Conselho Federal de Enfermagem publicou a Resolução número 801, que autoriza oficialmente a prescrição de antibióticos por enfermeiros em todo o Brasil. A decisão acompanha uma atualização feita pela Anvisa, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que passou a aceitar o registro profissional de enfermeiros no controle de medicamentos. Na prática, isso significa que receitas assinadas por esses profissionais poderão ser aceitas em farmácias e drogarias privadas, desde que sigam protocolos assistenciais e critérios técnicos definidos pelos serviços de saúde. A autorização vale tanto para atendimentos de adultos quanto de crianças. A prescrição de medicamentos por enfermeiros já estava prevista em lei desde 1986, mas até então dependia de protocolos específicos e, na maioria das vezes, ocorria somente após diagnóstico médico. Com a nova reforma, a CONFEM estabelece regras nacionais, padroniza modelos de receituário, autoriza assinaturas digitais e vincula a prescrição à consulta de enfermagem ao processo de cuidado do paciente.
A lista inclui antibióticos como amoxicilina, azitromicina, além de medicamentos usados em saúde reprodutiva, pré-natal, doenças crônicas e prevenção do HIV. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a medida amplia o acesso da população ao tratamento, principalmente em regiões com menor número de médicos, e traz mais segurança jurídica à atuação dos profissionais. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra esse tipo de ampliação, e o tema deve voltar ao centro do debate na área da saúde. Isso vai ainda dar muito pano para manga, né? Muita discussão, os médicos vão protestar contra isso aí, vão lutar contra isso aí, porque está tirando prerrogativa do médico e passando para os enfermeiros, né? E aí vão alegar muita coisa, mas vamos acompanhar de perto esse caso aí para você. Esse assunto estará sempre sendo discutido aqui no nosso programa. Um caso que chocou o país, revoltou a população e levantou um alerta urgente sobre maus tratos contra animais. É aquela história do cão-orelha, né? Cão-orelha, crueldade, comoção e justiça, como está aí na tela. Põe na tela, vamos ver. Recolheu ele, levou para o veterinário, mas tinha sido completamente massacrado, né? Uma crueldade sem tamanho. O Orelha é o nosso amigão, é um amigão de todo mundo. Muita dor. Quis sair fazer com o animal, muito revoltado. Ele não falou, não denunciou e nem conseguiu gritar por socorro. Mas com um único olhar, o cãozinho Orelha dizia tudo. Imagens que doem, que apertam o peito, que provocam indignação. O cão encontrado em situação de extremo sofrimento passou a representar milhares de animais que enfrentam diariamente o abandono e a violência. 4 adolescentes maltrataram um cachorro, inclusive parece que introduzindo um prego na cabeça desse cachorro. Isso levou com que ficou abandonado, levaram ao veterinário para um atendimento e infelizmente não foi possível socorrê-lo. Ele teve que ser eutanasiado porque não tinha mais viabilidade para continuar a viver. E aí então isso chegou ao conhecimento das autoridades e das pessoas que circundam, que moram próximo ali, gerando uma grande repercussão. Então agora serão apurados os atos para que sejam responsabilizados na forma da lei. A história de Orelha se espalhou rapidamente pelas redes sociais, mobilizou protetores, voluntários e toda uma sociedade. Enquanto a justiça apura responsabilidades, cresce a cobrança por respostas. Todavia, é um procedimento que será regulado, que está regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá é um pouco mais informal, com menos penalidades, mas que é muito rápido, é muito célere, né? E o fato deles terem se ausentado do país, isso pode atrasar um pouco, mas não implicará na total impossibilidade de punição, né? O crime, o ato que eles cometeram é um ato infracional, análogo a um crime de maus tratos previsto na lei ambiental, né? E a pena, no primeiro momento, ela seria de 3 meses a 1 ano, mas dependendo da tipificação da forma, poderá ser de 2 a 5 anos e às vezes até aumentada de 1/3 a 1/6. Pena, internação, não há possibilidade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente só prevê a internação quando a vítima é ser humano. Sendo então animal, nós vamos ter uma das outras medidas socioeducativas que serão aplicadas ao caso, que pode ser uma advertência, pode ser uma internação, uma semi-liberdade ou prestação de serviço comunitário. Isso virá com certeza e a Justiça vai analisar qual que é a melhor medida a ser aplicada. Para quem acompanha de perto, a dor ainda é recente, mas a esperança é que a história de Orelha não termine apenas em comoção. O medo da impunidade ainda é real, principalmente levando em consideração a idade dos envolvidos e o poder aquisitivo dos familiares, que, de acordo com denúncias, estão se mobilizando para coagir e ameaçar pessoas que falam sobre o assunto. Isso gera um crime, né, para as pessoas sendo maiores de idade, os familiares maiores de idade, vão responder na seara criminal. Pode ser uma coação, pode ser uma ameaça,
isso está sendo apurado e há informações de que a polícia até já encerrou esse inquérito e já o encaminhou para a justiça para que a denúncia seja oferecida contra aqueles que eventualmente tiverem praticado o ato. Tudo isso, né, são novos atos, são novas ameaças, são novos fatos que com certeza serão investigados, apurados e gerando novas consequências de ordem criminal, civil, para aqueles que forem vítimas desses atos que os familiares estão cometendo. Enquanto isso, moradores e visitantes de Florianópolis compartilham nas redes sociais vídeos do animalzinho, que era tão querido por todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. E lá vai o Orelha com as meninas. Ele almoçava com a gente todo dia. Tchau, Orelha! A gente já vai, tá, meu filho? Ó, a gente já vai, você fica aqui no Sama. Nas próximas férias a gente volta a te encontrar, tá? Tchau, meu filho, tchau. Orelha e a Pretinha estão passeando com a gente. Orelha lá, Orelha. Vem, Orelha. Proteger quem não pode se defender é dever de todos nós. Denunciar maus-tratos é um ato de cidadania e o silêncio, nesses casos, também machuca. É preciso que as pessoas tenham cuidado. Os animais merecem toda atenção, todo cuidado, todo respeito. É possível que venha norma diferente do Congresso Nacional, inclusive apertando as punições, né, permitindo inclusive uma internação em casos semelhantes, o que seria um agravamento para os próximos fatos. E a sociedade está atenta, sim, e as pessoas devem evitar. Nós temos tomado conhecimento de várias infrações penais atingindo os animais, e isso a sociedade tem que entender que não cabe mais, não podemos mais praticar esse tipo de atitude. Muito bem. Aí, é um negócio assim tão difícil da gente falar, né? Porque quem maltrata um animal está querendo o quê, né? Fazer de graça um animal que não te ofende. Quando uma pessoa se defende do ataque de um animal, é uma coisa. Agora, maltratar de graça, sabe, sem nenhum propósito, é um negócio cruel, né? Pra que maltratar um animal? Todo que faz uma coisa dessa tem que pagar mesmo. Vamos lá para o nosso WhatsApp aqui, falando com você na tela da televisão. Alencar Caetano, boa tarde, Gui. Estou te acompanhando pelo YouTube. Sou aqui do Ferro Velho Paulistano, vizinho do Tonhão da Madeira. Tá certo, Alencar? Dá um abraço no Tonhão aí, viu? Tonhão é meu amigo. Gosto muito do Tonhão. A Beth, boa tarde, Gui Boaventura. Manda um abraço para mim, o Tiaguinho, ligadinhos no seu programa. Tá mandado, Beth, obrigado. A Cidinha, oi, boa tarde, manda um abraço para mim e outro para minha tia Lia. Tia Lia, um abraço aí para você, viu? A Dorinha, boa tarde, Gui. Estou aqui na NTV via internet, não perco esse programa por nada. Ô, Dorinha, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. A Luzia, boa tarde, Gui. Manda um alô para o Moisés, para a Nilda e Sobrinho e para o Luiz Carlos. Estamos assistindo aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Um abraço aí para vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho. Edgar, boa tarde, Gui. Manda um abraço para a Eneida, lá no bairro Panorâmico. Ela é sua fã. Estou te assistindo pelo YouTube. Obrigado, Edgar. Um grande abraço para você. A Virgínia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Luzia, aqui no Nossa Senhora de Fátima. Ela assiste o seu programa todos os dias. Dona Luzia, um abraço para a senhora. E aí é o seguinte, hoje o programa é um pouco mais curto, né? Porque estamos aí só na internet, nós tivemos um problema técnico, mas amanhã tudo normal, se Deus quiser. Amanhã, meio-dia, estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura na TV aberta, no site da NTV, no YouTube da NTV, né? No Facebook, por qualquer canto que você quiser nos assistir aí, você vai conseguir nos assistir. Combinado? Obrigado aí pelo carinho, por hoje é só. Amanhã tem mais. Meio-dia, hein? Estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.